A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Hoje nós vamos dar início a mais um estudo de Mateus capítulo 3, falando acerca do ministério de João Batista. Hoje estou com o Gilmar, o Bruno novamente. Amém, saudamos a todos aí com a gloriosa paz do Senhor e ficamos felizes de você estar acompanhando esse estudo, porque através desse estudo a sua vida pode ser transformada como a nossa tem sido constantemente. Então, quero contar com você, com a sua atenção, para que você venha crescer junto conosco através dessa palavra e da revelação que tem atrás dela. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos. Deus que abençoe a todos que vão ouvir ainda essa gravação desse vídeo. Então, que Deus abençoe, que Deus possa abrir os corações para que essa palavra entre em seu coração para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Quer fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, te adoramos neste momento, Senhor, de comunhão, neste momento de desfrutarmos da tua palavra. Senhor, fala conosco, traz luz, traz revelação, traz entendimento, Senhor, para nós que estamos aqui, Senhor, para que seja o teu Espírito Santo que nos conduza, nos direcione, e a estes que estarão ouvindo, Senhor, a tua palavra, que ela possa penetrar, Senhor, gerando vida, transformação, restauração, cura, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Assim nós te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, nosso irmão Gilmar vai estar fazendo a leitura do capítulo 3, sobre a vida, a pregação e o ministério de João Batista. Amém? Amém. Capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por eles batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e os saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi-vos frutos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua mão tem a pá e limpa a sua eira, e recolherá no celeiro do seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? Amém. Como eu acho interessante, a vida de João Batista, porque lá em Mateus 11, o verso 9 ao 11 vai falar, o próprio Jesus vai falar que João Batista foi o maior dos profetas. E aqui nós podemos enxergar alguns pontos, algumas características do seu ministério,
coisas riquíssimas, né? Que tem muito a ver com o nosso chamado e com a nossa vida. Amém? Então fica ligadinho aí, acompanhando, que Deus vai falar com você, com certeza, como sempre tem feito, né? Amém. Amém? O interessante é que fala aqui, ó, no verso 1, e naqueles dias apareceu João Batista. Naqueles dias, que dias? Naqueles dias foi o tempo estabelecido por Deus. Por quê? Porque já se fazia 400 anos aproximadamente que Deus não falava por meio de profetas. E aqui vai aparecer já logo de cara João Batista, né, o sucessor de Jesus. Então, aqui, o João Batista, ele foi enviado, nós precisamos compreender que João Batista ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E nós, como igreja, porque o rei viria e ele precisaria de um apresentador. E nós hoje, como igreja, também apresentamos a Jesus como rei. João Batista, ele apresentou o Senhor Jesus, ele apresentou a sua primeira vinda. Ele estava manifestando a sua primeira vinda. E nós estamos manifestando, nós estamos anunciando a sua segunda vinda. E assim como João Batista preparou o caminho do Senhor, nós como igreja hoje estamos preparando o caminho do Senhor para a sua segunda vinda no coração das pessoas. Aleluias. Amém. Então é forte, né? E você perceba aqui que ainda no verso 1, aonde que João Batista ele aparece pregando? É no deserto. Por que é no deserto? Porque é no deserto que nós iniciamos o propósito da nossa vida. Às vezes você está passando um momento difícil, já está pensando em parar logo no começo, mas é no deserto que Deus te capacita, como Ele capacitou alguns profetas que nós vemos aqui, Moisés, alguns outros, né? Então Ele inicia no deserto, porque é no deserto que nós temos a maior experiência com Deus. É no deserto que Deus se manifesta e fala de face a face conosco, que Deus fala de perto, que Deus fala no íntimo conosco, né? A Bíblia tem vários exemplos de Deus se revelar ao homem no deserto. E é no deserto que nós fazemos, então, para concluir aqui, a nossa melhor oração, né? É na nossa fraqueza que Deus se aperfeiçoa, que o poder de Deus se manifesta. É no momento do deserto, no momento da dificuldade. Amém? Amém. Então, João, como você citou o deserto, né, e o que significa clamar no deserto? Então, naquela época, um sacerdote, ele tinha que morar em Jerusalém, né, habitar em templos, ele tinha uma veste especial, ele tinha todo um traje especial, os rituais especiais. E João, ele foi para o deserto porque ele estava saindo do meio religioso. Meu Deus! Para que Deus pudesse operar. Ele estava saindo do sistema religioso que não pôde receber Jesus. Assim como os magos do Oriente foram levantados para receber, eles foram enviados para receber o Senhor e entregar os seus tesouros ao Senhor Jesus, porque o seu povo não estava atento, aqueles que deveriam esperar o Senhor não estavam esperando, e quando ele foi manifesto, o seu povo rejeitou. Veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. E a mesma forma, Deus estava movendo nesse tempo e ele usou do João Batista. Então ele saiu do meio religioso. Às vezes Deus nos tira para o deserto, para esta representação, sair do meio da religião. Para o lugar que você menos imagina, Ele te tira e faz acontecer, porque como nós entendemos que o irmão Rafael falou aqui, eles tinham uma roupa de linho fino, eles ficavam no templo, o grande templo, onde recebia pessoas do mundo inteiro, aquele lugar gigante, aquele lugar lindo. Só que tem pessoas que só querem pregar nesses lugares, mas não é necessariamente que Jesus vai estar nesse lugar, falando só nesse lugar. Às vezes, se você fazer um culto na tua garagem, Deus pode descer ali, fazer um mistério e fazer acontecer e transformar uma vida, transformar uma pessoa, porque Deus ele não está limitado no lugar, como nós temos batido nessa tecla, né? Eu, por exemplo, a minha conversão aconteceu através de uma garagem. Comecei num culto de garagem ali que Deus foi falando tremendamente comigo. Então nós entendemos aqui que Deus não está limitado
ao nosso pensamento, né? Porque se fosse por nós pensaríamos, não, tem que acontecer algo extraordinário lá no templo, mas não, foi no meio do deserto, era no meio daquele clima quente, no meio daquele clima ensolarado, no meio, talvez, do nada, que Deus começou a fazer um mover grande. Mais para frente nós já vamos entrar mais detalhadamente sobre isso. Então Deus, ele quer agir fora da religião, fora da religiosidade. Deus, ele quer ser conhecido. Então, independente se seja católico ou seja protestante, ele quer ser conhecido por diversas pessoas. Por isso que ele não usa o nome, ele não vai honrar um nome de determinados lugares. Ele vai honrar a sua palavra. Então, aqueles que estiverem com o coração aberto, ele não olha para títulos, mas aqueles que estiverem com o coração aberto e acessível para ele, é ali que Deus vai mover. Então Deus quer mover por estes dias. Então Ele está movendo fora da religiosidade, fora do sistema. Amém. Agora, algo importante. Na Bíblia existe um princípio, porque o sacerdócio, ele introduz a realeza. Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio, né? O sacerdote, aliás, no Velho Testamento, Samuel era o profeta. E Samuel que ungiu a Davi como rei. O sacerdócio de Samuel introduziu a realeza de Davi. E o sacerdócio de João Batista foi enviado para introduzir a realeza que é Jesus. O rei tinha que ser ungido. E é o sacerdote que unge. Isso nos fala de duas unções que existem: a unção de sacerdote e a unção de realeza. E o que é isso? O sacerdote é aquele que aproxima diante de Deus em favor das pessoas. Então o sacerdote, ele intercedia em favor das pessoas. Já a realeza é aquele que aproxima as pessoas para trazer a Deus. Então o sacerdócio nos fala de trazer presença de Deus. E realeza nos fala de trazer autoridade e poder de Deus na terra, reino e governo. Amém. Posso só falar? Amém. Então, né, estamos entendendo o quanto a palavra de Deus é riquíssima, né? Acaba estudo desse. O que me chama a atenção aqui no verso 2. Verso 2, porque, fala o que João Batista estava pregando. Ele estava pregando arrependimento. Ele estava pregando arrependimento. Ele estava pregando a vontade de Deus e não a opinião dele mesmo, né? Porque hoje em dia a gente às vezes sai sedento por uma palavra, às vezes sai precisando de uma palavra, chega lá o camarada quer ficar só contando a história da vida dele, a opinião dele. A gente não quer saber a opinião. O que vai me libertar, o que vai transformar a minha vida é isso daqui. E João Batista estava fazendo isso, estava pegando Bíblia, não a opinião dele, não bajulando os fiéis, não passando a mão na cabeça de ninguém. Amém? E como você falou no deserto, né? João Batista ele morava no deserto, ele pregava no deserto. E a Bíblia vai falar no verso 3 que ele é a voz que clama no deserto. E o que é uma voz que clama no deserto? O que significa isso? Que não interessa o nome, que não interessa a família dele, que não interessa o sobrenome, que não interessa a posição. O que interessa então? O que interessa é a voz, o que interessa é a mensagem. Meu Deus. O que interessa é a mensagem que ele leva, amém? Amém. E João, ele tinha uma mensagem muito dura. Ele levava uma mensagem, mas essa mensagem era uma mensagem muito dura, pesada. Mas as pessoas iam para ver João, para ouvir ele. Olha que interessante. Porque aonde tem unção, Deus desce. Aonde tem unção, tem poder de Deus. Então não necessariamente importa aquilo que a forma como você fala, mas a unção que está sobre a sua vida. Mas observe, não quer dizer que qualquer coisa vale. Nós devemos buscar, sim, a humildade na mensagem, buscar a transparência, ter amor no falar, sim. Né? Não é qualquer coisa que vale, mas a unção permitiu que essas pessoas ouvissem João, mesmo que ele falasse de uma maneira dura.
né? De uma maneira até mesmo agressiva. Sim. O interessante é que nesse mesmo tempo, aqui nos versos à frente, nós vamos ver que vinha todo o povo a ouvir a mensagem de João Batista, mesmo sendo uma mensagem dura. E naquele tempo nós sabemos que quem era o sacerdote do templo era Anás e Caifás, que foram eles que julgaram a causa de Jesus, né? Foram eles que fizeram toda a trairagem ali por trás. E muitas vezes, por que eu entendo isso que se enchia o deserto para ouvir a palavra de João Batista? Por causa da unção. Porque Anás e Caifás é aqueles que pregavam que o povo queria ouvir, só que chega uma hora que o povo se cansa e não quer mais ouvir bajulação, só chave na mão, só coisa boa. Chega uma hora que às vezes, vindo uma palavra mais amarga, mas que edifica a tua vida, vai construir mais em você, vai edificar você, né? Nós vemos essa diferença, então, entre o ministério de João Batista, mesmo sendo num lugar longe, num lugar quente, num lugar que com certeza não tinha bancos confortáveis, mas vinha gente de todo lado, porque o povo tem sede de Deus, tem fome de Deus, e onde tem a verdade ela sustenta nós, ela faz nós se chegar mais perto de Deus e nós ter força para continuar. Então vale mais a pena você estar num lugar onde Deus fale forte com você. Nem sempre vai ser palavras, né? Nem sempre vai ser o mel, às vezes vai ser o gafanhoto, que é mais amargo, mas vai te sustentar, porque segundo uma pesquisa até fala que o gafanhoto ele tem todas as substâncias que um corpo humano precisa para sobreviver num lugar desse. Então, amém? Amém. E assim, a mensagem que prepara, ele estava preparando o caminho. Então, a mensagem que prepara a igreja, né, prepara o caminho do Senhor Jesus no coração das pessoas, é uma mensagem que confronta. Para que nós sejamos achados diante de Deus como vencedores, como fiéis, como aqueles que se arrependeram, como aqueles que foram confrontados e olharam para si, não para o próximo, para si, e encontraram o pecado, acharam o erro e sim, se arrependeram para poder receber o Rei. Amém. Então a mensagem com que nós pregamos hoje, a mensagem com a qual nós devemos ministrar hoje, é uma mensagem para o arrependimento. Então o primeiro conceito que João lança a mão aqui é o conceito do arrependimento, que não havia no Antigo Testamento, até este determinado momento, não havia a questão do arrependimento. Por quê? O que seria o arrependimento? Que é a mudança de mente. Nós devemos ministrar arrependimento, não que o arrependimento salve, mas ele abre portas, ele cria caminhos. Lembrando que arrependimento não é remorso, e sim mudança de valor. No original, a palavra arrependimento significa mudança de mente, metanoia, mudança de ideologia, filosofia. Então ele não estava falando para que eles se arrependessem para ser salvos, mas ele estava dizendo que eles deveriam manifestar fruto de arrependimento para um governo, para o reino. Porque o segundo conceito é o arrependimento não somente para os incrédulos, mas sim também para aqueles que se dizem crentes, e aqui o arrependimento é para o reino dos céus. O reino, para que haja o quê? O entendimento de que há um Deus que governa, há um Deus que manda, e nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, à vontade daquele que governa. Amém? Vamos só estar vendo relacionado ao que você está falando sobre o arrependimento. O irmão Gilmar vai fazer uma referência de um texto bíblico. Amém? Lucas 13, verso 3. Lucas 13, verso 3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Amém. Então a Bíblia inteira ela vai falar sobre o arrependimento, né? Quem não se arrepende, perece. E essa é a mensagem de João Batista. Temos várias referências aqui. Porém, para não tomar muito tempo,
Daí nós vamos dar continuidade, amém?